Sejam todos bem-vindos ao curso bíblico online. Nesta aula de hoje, nós vamos estar comentando sobre um tema muito importante, porém às vezes, esquecido pela igreja, e principalmente no que nós vamos estar falando hoje, tem muito a ver com a situação atual da igreja, tanto no Brasil como no mundo, né? Nós vemos em várias partes do mundo. Deixa eu dar uma ajeitada aqui na câmera. Ok. Em várias partes do mundo nós temos visto isso acontecer, temos visto como tem se desenrolado, né? As pregações e os ensinos nas igrejas, nas várias, vamos chamar de denominações, né? Porque nós chamamos igreja de o corpo vivo de Jesus Cristo, o organismo vivo, né? Não uma simples organização, mas a igreja é o organismo vivo de Cristo e ela está em toda parte, né? Não é porque ela está ligado a algo ou a alguém, mas é onde ela está em si, onde a igreja está, onde está o corpo de Cristo, onde está o grupo de crentes, de cristãos, ali está a igreja de Cristo, ok? Então hoje nós vamos estar lendo uma carta que o apóstolo João escreveu, que o Espírito mandou ele escrever, a uma igreja ali da Ásia Menor, né? Quem se inscreveu no curso, né, mais uma vez é o www.cursobiblicoonline.com. Quem se inscreveu no curso e pegou o curso do Apocalipse vai entender melhor sobre a questão do lugar onde estavam as 7 igrejas, as quais João enviou as 7 cartas, né? Hoje nós vamos estudar especificamente uma carta enviada à igreja de Esmirna, ok? Esta carta está no capítulo 2 do livro de Apocalipse, no versículo 8, capítulo 2, versículo 8 do livro do Apocalipse. Nós vamos estar lendo e vamos estar estudando um pouco mais sobre esta carta, né? Quem já estudou sobre as cartas no livro do Apocalipse vai conseguir entender bem melhor aqui a questão de algumas coisas que estamos falando, ok? Então vamos ao texto, né? Diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve. Então você veja bem que o Espírito está falando para João o seguinte: ao anjo da igreja em Esmirna. Veja que ele não fala da igreja tal ou da igreja tal, da igreja de Esmirna, da igreja de tal. Ele diz a igreja em Esmirna, porque é onde estiver reunido o corpo de cristãos, o corpo de crentes, ali está a igreja de Cristo. Então, e muitas vezes nas cartas de Paulo, por um exemplo, nós vemos lá escrito, né, a igreja que está na casa de fulano, a igreja que está na casa de Beltrano. Por quê? Porque a igreja se reúne em algum lugar e nós traduzimos aquele lugar por igreja. Quando vão se construir, por um exemplo, um templo ou algo, as pessoas dizem, né, vamos construir uma igreja, né? Mas a igreja somos nós. Cada um de nós é parte do corpo desse organismo vivo de Jesus Cristo, que é a igreja santa, né? E ela não é uma organização. Dentro das organizações há lá a igreja, mas a igreja não é aquilo. A igreja não é organização, né? Dentro das organizações, certamente, claro, com certeza a igreja está lá dentro, mas a organização em si não é a igreja, né? E isso que nós devemos ter em mente, né? Até mesmo aqui em inglês, né, as pessoas chamam de church, eles dizem que vão para church no domingo de manhã, né? Eu vou para a church, eu vou para a igreja. E nós acostumamos a dizer isso: eu vou à igreja, eu vou para a igreja, eu pertenço a tal igreja, quando na verdade eu vou me reunir com a igreja, que são os meus outros irmãos, né? Eu vou me reunir com a igreja, nós vamos estar nos reunindo em tal lugar e eu sou a igreja, né? Eu não sou de tal igreja, eu sou a igreja,
Eu sou a igreja de Cristo, meu irmão é a igreja de Cristo. Por isso que o Espírito Santo aqui diz: ao anjo da igreja em Esmirna, escreve. Nós vamos saber quem é esse anjo da igreja de Esmirna, né? Como nós dissemos nas aulas do livro de Apocalipse, quando nós estávamos estudando essas cartas, o anjo da igreja é o pastor, o bispo, né, que cuidava ali da igreja. Então ele escreve para o anjo, né, da igreja, para que ele desse, para de alguma forma acertar algumas coisas, chamar a atenção, corrigir e muitas vezes exortar e incentivar até o pastor que estava ali. E até falar sobre coisas que iriam acontecer naqueles dias. Este anjo da igreja de Esmirna, nós vamos saber já já quem é, ok? Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Jesus Cristo, né? O alfa e o ômega. Versículo 9. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para seres postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Então veja bem. Esta carta aqui não parece ser bem uma carta que o Espírito está escrevendo para a igreja de Esmirna, dizendo: olha, vocês vão ser muito abençoados, eu vou te dar isso, isso, aquilo, materialmente falando, né? Pelo contrário, está falando de tribulação, está falando de perseguição, está falando de algumas coisas não muito boas humanamente falando, né? Muito bem, o anjo dessa igreja, segundo nós temos aqui registrado na história, na patrística, o anjo desta igreja foi Policarpo, mártir, morreu martirizado também. Policarpo foi discípulo do apóstolo João. Ele com Inácio também foram discípulos de João, do apóstolo João. E ele era o anjo, o pastor aqui da igreja de Esmirna. Então, por que eu quis pegar essa igreja de Esmirna hoje? Justamente pelo que nós temos visto acontecer no mundo atual. Eu procurei pegar essa igreja de Esmirna justamente para isso. Por causa do que aconteceu com Policarpo, por causa da pessoa de Policarpo e por causa daquilo que o Espírito escreveu para ele. Policarpo era um homem pobre, como a própria carta diz aqui. O Espírito dizendo: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas é rico. És rico, né? Então, nós vemos que a pessoa de Policarpo era uma pessoa pobre. Era uma pessoa que vivia debaixo de grande tribulação. E ali, pastoreando a igreja de Esmirna, ficava ali na Ásia Menor, mais propriamente ali na região da Turquia, pastoreando aquela igreja, muitas coisas estavam acontecendo ali, né? O império estava caçando os cristãos e principalmente os líderes, né? João havia sido preso na ilha de Patmos, onde ele escreveu o livro do Apocalipse, depois foi solto. E a igreja aqui, nessa época aqui, estava sofrendo grande perseguição. Policarpo estava debaixo de tribulação, não somente pela perseguição do império, porque depois que volta, os imperadores começam a voltar o culto ao imperador, a perseguição ainda aumenta mais em cima dos cristãos, porque o imperador, muitos dos imperadores se
achavam filhos de deuses e se achavam deuses e exigiam para eles a adoração, né? Então, os cristãos não o adoravam, e o que acontecia? A perseguição crescia. Então, o Policarpo era perseguido tanto pelo império, eles estavam atrás dele, muitas vezes ele teve que fugir de um lado para o outro, seus discípulos diziam: oh, fuja, se esconde. Muitas vezes ele não queria se esconder, mas depois, aqui ele estava em Roma, quando ele morreu, ele fugiu para uma casa de campo e lá ficou, e foi lá que ele foi preso, né? Mas não era só essa perseguição, ainda havia perseguição dos que se diziam judeu, né, a blasfêmia, dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então a perseguição é de todos os lados, tanto aqueles que se declaravam judeus e queriam perseguir os cristãos, muitos queriam que os cristãos se circuncidassem e obedecessem à lei de Moisés, sendo os cristãos gentios, não estavam obrigados à lei de Moisés, né? Então havia essa perseguição dos dois lados, tanto por parte do império como por parte dos judeus. E o Espírito diz: eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Veja que coisa interessante, né? Policarpo era um homem pobre, era um homem que vivia na humildade, na pobreza, porque ele tinha em si o ensinamento ali, tanto do apóstolo João, né, como dos outros apóstolos também, ele foi discípulo de João, o ensinamento de que o mundo em que nós vivemos hoje é um mundo passageiro. Se você vê a epístola que Policarpo escreve aos Filipenses, né, ele escreve uma epístola aos Filipenses, não foi incluída no cânon da igreja porque ela não é apostólica, não foi um apóstolo que escreveu, e nem foi o Espírito, por total inspiração do Espírito Santo, inteira, como são as outras cartas, mas nós vamos dar uma aula também a respeito de canonicidade, o porquê que algumas cartas não são canônicas, como foi que isso aconteceu. Mas a epístola de Policarpo não é canônica, porém é uma epístola muito maravilhosa, tem muito daquilo que citações de Paulo, citações dos apóstolos. Ele repete por várias vezes o que ensinaram os apóstolos e diz para a igreja, como disse o nosso irmão apóstolo Paulo, como disse tal. E na epístola que ele escreve aos Filipenses, uma das coisas que ele fala que ele coloca ali como uma doutrina muito importante, né, é a questão do desapego às riquezas, da não busca das riquezas, que são coisas passageiras, né? Ele até cita Paulo dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de muitos males, né? Em algumas traduções está de todos os males. Então, nós vemos aí Policarpo ensinando o seguinte, sendo ele pobre, ensinando a própria igreja a viver na humildade, a não se apegar às coisas humanas e a buscar a Cristo por causa da coroa que nos está preparada lá no céu. Né? Hoje cresceu muito esse movimento da teologia da prosperidade, o movimento esse movimento que prega sempre a vitória sobre coisas humanas simplesmente, né? Não a vitória espiritual, não a vitória nossa já dada em Cristo nas regiões celestiais, mas essa doutrina triunfalista já aqui na Terra, que é uma doutrina tem muito de pós-milenismo e de humanismo, que o homem se tornou o centro hoje da pregação e do culto, né? O humanismo permeou na nossa época atual agora, dentro dos seminários de teologia, dentro das igrejas, está permeado de humanismo. O centro do culto não é Deus, mas o centro do culto hoje é o homem, porque o homem vai para a igreja ou se reúne com a igreja para quê? Para pedir algo a si para Deus. Ele se tornou o centro ali do culto.
Então nas pregações é comum você ouvir. Você veio aqui hoje buscar a sua bênção. Não é? Não é assim que nós ouvimos? Porém, o que acontece? A igreja de Cristo ela se reúne para a glória de Deus, para glorificar o nome de Deus, para exaltar o nome de Deus e para servir a Deus na pessoa do irmão. O interessante disso é que o servir a Cristo hoje também se tornou uma coisa totalmente abstrata, coisa no ar, né? O servir a Cristo muitas vezes hoje é o servir a uma organização. Quando nós vemos tanto na palavra de Deus como na vida dos pais da igreja, o servir a Cristo é o servir ao próximo, é o servir aos órfãos. Policarpo fala isso, os apóstolos falam isso em suas cartas e o próprio Policarpo fala, para não se esquecer dos órfãos, das viúvas, dos pobres. Jesus Cristo disse, quando ele vier julgar o mundo, não a igreja, porque a igreja não passa por esse julgamento, mas quando ele vier julgar o mundo, ele vai dizer o quê? Vinde benditos do meu Pai, e tomai por herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque eu tive fome, e vocês me deram de beber, eu tive sede, me deste de beber, eu estava nu, vocês me vestissem, né? Fui estrangeiro e vocês me receberam, e etc. Então o que acontece? Jesus diz, eu tive fome. E eles vão dizer, mas quando? Eles, cada vez que vocês fizeram para um desses pequeninos meus servos, foi para mim que vocês fizeram direto. Então, essa é a forma de se servir a Cristo. Servir a Jesus na pessoa do irmão. É assim que Cristo quer que nós sirvamos a Ele. Não simplesmente o serviço a uma organização, mas é o serviço a pessoas, porque são pessoas que são a igreja, não a organização. Né? Lá está o pobre, lá está a viúva, lá está o necessitado. Nós vemos principalmente no Brasil o tanto de pessoas necessitadas que tem, que estão sendo enganadas por um governo ateísta, comunista, ao qual quer fazer programas sociais para ter o povo em suas mãos e para dominar a população. Sendo que esse serviço é o serviço do cristão, de ter misericórdia, exercer misericórdia. É chamado até em uma das cartas, a carta de Paulo aos Romanos, a quem tem o dom do ministério, o dom do servir, que o faça de todo o coração, que o faça mesmo. Ali o Paulo exortando, né, a quem tem esse ministério, e é algo maravilhoso, de ajudar os pobres, e estar no meio dos pobres. Nós vemos, por exemplos grandes e maravilhosos. Nós temos São Francisco de Assis, por um exemplo, que serviu o irmão como? Serviu o próximo, serviu a Jesus no próximo, no irmão, né? Leprosos, doentes, enfermos, pobres. E tem uma frase famosa de São Francisco de Assis que diz: pregue em todo momento. Se for necessário, use até as palavras. Porque ele pregava na vida, no viver, né? E essa é a maior pregação que nós podemos fazer diante do mundo, ser sal da terra e luz do mundo, né? Onde o mundo irá ver que o amor de Deus está em nós, porque nós amamos o nosso próximo, na sua necessidade, na sua pobreza, na sua enfermidade, né? Nas suas necessidades diárias, no ouvir o irmão, no falar com o irmão, nessa fraternidade, essa unidade que deve ter na igreja, né? Então, o humanismo tirou esse culto a Deus e colocou esse culto ao homem, onde a pessoa irá à igreja e dizer: Senhor, eu vou fazer uma campanha, ou eu vou fazer isso para receber isso. Sendo que nós somos servos. Nós vimos, quando nós estudamos o livro do Apocalipse, quando Jesus se apresenta a João, ele se apresenta de que maneira? Glorioso, com o seu manto e tal, e com o cinto à altura do peito. Não o cinto na altura da cintura, porque o cinto na altura da cintura representava o servo, né? O servo tinha o cinto amarrado à altura da cintura para, e quando ele fosse trabalhar, ele poder suspender aqui, levantar o seu manto e prender ali no cinto para poder trabalhar melhor, como se fosse dobrar a barra da calça. Mas como era um manto, eles suspendiam o manto e prendiam no cinto. Jesus aparece com o cinto no peito, por quê? Porque é o cinto do Senhor, o dono. O Senhor, ele não usava o cinto na cintura, ele usava o cinto no peito, porque ele não ia trabalhar. Ele iria ali estar delegando ordens aos seus servos, está efetuando o pagamento dos seus servos.
Por isso o cinto de Cristo aparece no peito. Ele não precisa levantar para trabalhar. Ele é o Senhor agora. Então ele se apresenta no livro de Apocalipse como Senhor, não mais como servo. Ele diz, quando ele estava entre nós humanamente, ele disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Mas quando ele aparece em João no livro do Apocalipse, ele aparece como Senhor, Senhor da glória, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então o que acontece? O culto hoje é para ele, e nós nos tornamos servos. E nós vemos que todos os apóstolos passaram por tudo isso que Policarpo passou. Esse anjo da igreja de Esmirna passou pobreza, fome. Paulo fala: eu sei ter abundância, e eu sei passar necessidades. Eu sei ter isso, eu sei ter aquilo. Tudo posso naquele que me fortalece. Muitos levam esse tudo posso naquele que me fortalece como se a pessoa pudesse qualquer coisa, fazer qualquer coisa. Não, ele pode passar por todas as tribulações porque Deus o fortalece. Então nós vemos aqui na vida desse anjo da igreja de Esmirna, Policarpo, esse espírito da igreja primitiva e da igreja de Jesus Cristo, de todos os séculos, do serviço, da humildade, não apego às coisas humanas. Eu vou à igreja para pedir algo para Deus, eu não vou lá para pedir algo, eu vou lá para servir a Cristo. Eu não vou me reunir com a igreja para se reunir e dizer: Deus, eu quero isso, me dá aquilo. Eu vou me reunir para edificarmos uns aos outros, para o crescimento da igreja. As coisas que acontecem, os milagres, as coisas que acontecem quando a igreja se reúne, é para a glória de Deus, não só para o nosso bem próprio. E nós pensamos que nós devemos pedir algo e exigir algo de Deus para o nosso bem próprio. Mas todos os milagres, todas as coisas que acontecem é para a glória de Deus, não para a nossa glória e para o nosso bem. Como aconteceu com aquele cego, e os discípulos perguntaram: quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse assim? Jesus disse: nenhum dos dois. Mas essa enfermidade é para que se manifeste o quê? A glória de Deus. Não é só para o bem da pessoa. Fosse assim, não morreria nenhum cristão enfermo, doente. E nós vemos que muitos cristãos morrem enfermos, morrem doentes. Mas ali eles já conhecem a Deus, conhecem a glória de Deus, conhecem a Jesus Cristo. Vão passar por aquele e vão com o Senhor. Porque não é para o nosso bem. O Senhor é para a glória do nosso Deus. Esse é aí que nós saímos fora do humanismo. Não tendo mais o homem como objetivo e centro de todas as coisas. E aí, Policarpo estava ali. Imagine, discípulo de João, pastor ali na igreja de Esmirna, vivendo em pobreza e tribulação. Totalmente diferente do que nós ouvimos muito hoje em várias denominações por aí. Nós somos filhos de Deus, Deus é o dono do mundo, então eu sou filho do dono do mundo, eu tenho que ter tudo o que é de bom e do melhor. E aí usa-se as passagens do Antigo Testamento dizendo: se obedeceres, tal, comereis o melhor da terra e tal. Nós já vimos na primeira aula lá, quando nós estávamos falando a aula sobre hermenêutica, sobre exegese, a divisão que há entre Israel, igreja e as nações. Essa palavra Deus deu para Israel quando estava entrando na terra de Canaã, era uma aliança feita com Israel. Com a igreja, a aliança é outra. Jesus disse: essa é a nova e eterna aliança. Quando ele estava para morrer e estava celebrando ali a ceia. É a nova e eterna aliança. E essa aliança é a aliança para a eternidade, não simplesmente para esta terra. Sabendo que nós iremos governar com Cristo por toda a eternidade. Seremos governantes de todos aqueles que sobrarem aqui da grande tribulação, os quais não receberão a marca da besta e não morrerão também. Sobre eles que nós iremos governar, que estarão crescendo infinitamente aqui na terra. Então, a aliança com a igreja é outra coisa, totalmente diferente. Ok? Então, por isso, o nosso desapego a essas coisas do mundo deve ser cada vez maior. O que nós temos deve ser a serviço do Cristo, na pessoa do irmão, na pessoa do pobre, da viúva, do órfão. É assim que nós devemos servir a Cristo. E sempre apontando para o nosso alvo, a nossa coroa que nos está reservada. Por isso que o Espírito escreve ali para Policarpo, que estava passando ali por tanta necessidade, tanto problema e tribulações. Depois ele diz assim: não temas as coisas que tens de sofrer.
Você vê? Coisas que tem de sofrer. Hoje nós vemos as pregações dizendo assim, pare de sofrer. Pare de sofrer agora. Como se o sofrimento não fosse algo mandado realmente por Deus para nos lapidar, para nos preparar para o governo eterno, para o governo de Cristo. Por isso que nós sofremos problemas e tribulações, né? É para a preparação para o nosso governo justo que está no futuro, né? Para a nossa correção também. Então ele diz assim, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Você vê até o tanto de dias que eles iriam sofrer. O Espírito Santo já estava dizendo, olha, vocês vão sofrer isso, isso, aquilo, ok? Vamos para vocês serem postos à prova. Como, por um exemplo, quando nós estamos na escola, nós aprendemos e depois fazemos a prova, né? Para ali avaliar quem? O professor? Não, avaliarmos a nós mesmos. As provas é para nós nos avaliarmos a nós mesmos e para irmos cada vez aprendendo mais. É para isso que vem os problemas, para o aprendizado. O professor de matemática não vai nos dar soluções, ele vai nos dar problema. Para quê? Para que nós aprendamos. Assim o nosso Deus e Senhor e Pai eterno nos deixa passar por problemas. Para quê? Para que nós cresçamos, para que nós possamos atingir a estatura de Cristo, de varão perfeito. É para isso as tribulações. Então quando nós dizemos, pare de sofrer, não sofre, aquilo outro, nós estamos dizendo, não cresça, fique sempre um menino, né? Fique sempre uma criança, não se desenvolva, não atinja a estatura de Cristo, né? Não é assim. A igreja cristã sempre foi assim, perseguida, sempre foi caluniada, sempre esteve debaixo de perseguição por causa de quê? Para que cresça em Deus. Assim foi o nosso Senhor, né? E conosco não é diferente, seja de que maneira for, não é? Veja que na igreja primitiva ali dizia que ninguém tinha falta de nada. Por quê? Porque os que tinham mais podiam dividir com os que tinham menos, e não diziam, como se diz hoje, né? O irmão está passando por isso porque ele não tem fé para receber a bênção de Deus. Isso é a pior blasfêmia que existe contra o próprio Cristo. O irmão não está em necessidades porque ele não tem fé. Muitas vezes ele tem mais fé do que todos nós juntos. Ele está em necessidade porque nós não temos amor. Porque nós não temos o amor de dividir com ele as bênçãos que Deus tem nos dado, né? E isso falta muito hoje, atualmente, na Igreja de Cristo. Nós vemos mais a pompa e a mensagem triunfalista de que você tem que receber isso, mas não, a mensagem de que você tem que dividir essa mensagem é pouco difundida no meio cristão, né? A epístola de Tiago é uma boa epístola para nos levar a isso, né? Quando você vê teu irmão com fome ou precisando de vestimento e você diz, vai em paz que eu vou orar por você, isso é um total absurdo, né? Isso é falta de amor a Deus, né? Então, as provas nós passamos, tudo para o nosso crescimento. Ele diz assim, continuando, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aqui ele está anunciando a morte de Policarpo. É o Espírito dizendo, e às vezes nós voltamos ao tempo e deparamos ali com o que aconteceu com Policarpo, nós nos colocamos no lugar e imaginamos. Imagine o Espírito chegar para nós dizer, olha, você vai morrer. E a tua morte vai ser uma morte muito difícil, mas ser fiel até a morte, e eu vou te dar a coroa da vida. Como foi a morte desse anjo aqui? Estava próximo, esse anjo da igreja de Esmirna, que passou por... A vida dele foi pobreza, tribulação e uma morte como mártir. Essa foi a vida de Policarpo e dos apóstolos e de muitos da igreja primitiva. Muitos dos primeiros cristãos. Depois também, mais para frente, de muitos dos cristãos da Reforma e de muitos cristãos por todo o mundo hoje na Coreia do Norte. Hoje, 2013, na Coreia do Norte, se te pegarem com uma Bíblia na mão, a pessoa é presa e a família dela é castigada até a 4ª geração. E fica ali trabalhando de graça para o governo, passando fome, frio, sede, até morrer. Né? Isso é a igreja de Jesus Cristo.
né? Passa por essa tribulação, passa por todos esses problemas, nós temos que levantar as nossas mãos aos céus, agradecer a Deus, bendizer, glorificar a Deus, porque em nossos países, até hoje, até ao presente momento, nós não sofremos tais tipos de perseguição. Mas falta em nós ainda muito amor. Então ele diz para Policarpo: você irá morrer, Policarpo, mas ser fiel até a morte, eu dar-te a coroa da vida. Policarpo foge ali para uma casa de campo. Ele não queria fugir, estava aí, e ele era um homem de avançada idade, muito velho já. Mas um de seus amigos, um dos jovens que estavam ali com ele na casa onde ele estava escondido do imperador para não ser preso, acabaram sendo capturados e entregaram onde estava Policarpo. Disseram: nós sabemos onde ele está. E quando vieram prendê-lo, os soldados vieram prender a Policarpo, ele estava lá, eles estavam na sala de cima, ele podia fugir. Havia uma possibilidade dele fugir. Ao invés de ele fugir, ele desceu e se entregou. Porque ali já estava, sabia que a hora dele havia chegado. Sabia que ele não queria mais nada desse mundo. Despojado. Esse mundo para mim não interessa. Porque as coisas desse mundo são passageiras, como diz o apóstolo Paulo, né? Olhar para as coisas invisíveis, porque as coisas visíveis são passageiras, as invisíveis são eternas, né? Por isso que as coisas sensitivas do nosso corpo, elas passam e voltam de novo. Nós provamos uma comida muito boa, nós sentimos fome, que é para a preservação do corpo, não é simplesmente para o prazer. Mas depois daquilo passou, nós sentimos fome de novo, porque são passageiras. E se nós nos apegamos somente às coisas passageiras, às coisas dos sentidos, nunca estaremos satisfeitos. Por quê? Porque os sentidos passam. Você compra hoje algo muito bonito, novo, algo que você queria, daqui uns dias ele já se torna velho e já perde a graça e você quer mais. Por quê? Porque você se apegou aos sentidos, as coisas que fazem parte dos nossos sentidos, coisas humanas, coisas terrenas, né? Por isso dizia Heráclito, né? Um homem não pode tomar banho 2 vezes no mesmo rio, porque aquele rio já passou e já se tornou outro rio. Então as coisas são passageiras, elas passam, né? E quando nós nos apegamos a essas coisas, não tem fim, né? Por isso muitos dos antigos que nem eram cristãos, filósofos pagãos, diziam, até o Epicuro, que é um filósofo pagão, diria que quanto mais riqueza você tem, mais escravo você se torna delas. Por quê? Porque você está alimentando os seus sentidos, e os sentidos são passageiros. E a pessoa vai se prendendo nisso e esquece do eterno, que é o Deus eterno, que nunca passa. Isso é tão prova que quando prenderam Policarpo, ele pediu para ele só uma coisa, disse: me dê só 1 hora para me orar. Ele foi orar e começou a orar por todos os pastores, orar pelos irmãos. E a presença de Deus, ela é tão maravilhosa, é eterna, que ela não é passageira. Ela é algo que fica em nós para sempre. E ao invés de Policarpo orar 1 hora, ele orou 2. E não viu a hora passar. É assim que acontece na presença de Deus. Moisés sobe para o monte, fica 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber água. Porque quando você está na presença de Deus, né, você esquece as coisas, os prazeres e as coisas materiais, já perdem importância. Se tornam muito inferiores e a pessoa já não sente mais falta deles. Então, quanto mais a pessoa busca os bens materiais, quanto mais as pessoas buscam as coisas aqui da terra, mostra realmente que mais distante ela está de Deus. Porque quando a pessoa está mais próxima do que é eterno, do que é invisível, do que é para sempre, menos valor essas coisas têm para eles. Fala: não, para mim não importa. Se eu viver na pobreza, vai passar rápido. Se eu viver na riqueza, vai passar rápido também. 100 anos, se eu viver, serão como um piscar de olhos. E logo, logo me vou, como diz Moisés no seu cântico no Antigo Testamento, né? Ensina-nos a viver os nossos dias, né? Porque a vida do homem é como uma fumaça, né? Um sopro, se vai logo. Agora a eternidade não. A eternidade é para sempre. E nós temos esse contato com a eternidade já aqui na Terra, no presente momento, quando nós oramos, quando nós estamos na presença de Deus. Estamos na presença de Deus, dos anjos, da igreja que está no céu e de todos. Então Policarpo ora ali e vai preso. E no caminho que ele estava indo preso, tentaram convencer ele dizendo:
O que há de mais de você simplesmente fazer um juramento com o nome do rei e se ajoelhar? E não tem nada de mais nisso, você vai preservar a sua vida. Porque ele já era de muita idade. E eles ficaram com dó dele. Né? E ele não respondeu nenhuma palavra para eles. E depois eles disseram, olha, não, Policarpo, você vai só fazer isso e depois renegar, só dizer que não é cristão e pronto. Policarpo disse não. Ficaram tão irados com Policarpo que o empurraram de cima da carruagem da carroça que estavam levando ele, quebrou a perna. Mas mesmo assim foi diante do juiz que estava para julgar ele. E o juiz começou a dizer, olha, você precisa negar, você precisa isso, você precisa aquilo. E ali estavam ali, né, diante do Coliseu, diante daquela arena, estavam ali várias pessoas gritando, fora os ateus, né, porque antes, quando mataram um cristão, quando jogaram um cristão para os leões, antes de prenderem Policarpo, haviam jogado um cristão para os leões, e esse cristão abraçou um leão para que o leão o comesse mesmo, vivo, porque ele queria morrer. A turba que estava ali, aquela multidão começou a gritar, fora os ateus, nós queremos Policarpo. Porque sabia que Policarpo era ali uma lenda viva do cristianismo. Né? Eles chamavam de ateus todos aqueles que não adoravam os deuses e nem adoravam o imperador. Eram chamados de ateus, não queriam os deuses. Né? Então os cristãos eram chamados de ateus. Olha que coisa incrível, né? Então quando prenderam Policarpo, foi uma festa, agora vamos matar o Policarpo. E o Policarpo chegou ali e o juiz tentou convencê-lo a renegar. E ele disse, eu sou cristão, diante do juiz. Né? Eu sou cristão. E aí queriam a morte dele de qualquer jeito. E uma das palavras que ficou célebre, uma das palavras que ficou, das frases que ficou marcada na morte de Policarpo foi quando o juiz disse, olha, eu posso soltar as feras para te comer vivo. Ele disse, mande vir as feras. Ele disse, sou cristão, sirvo a Cristo. E ele disse, tenho o servido por 86 anos e ele nunca me causou dano algum. Por 86 anos ele havia servido o Senhor e dizia, e ele não me causou dano algum. E então eles enfurecidos, já tinha acabado a sessão das feras, de comer os cristãos, condenaram Policarpo a morrer queimado. Policarpo, quando estava orando antes de ser preso, estava deitado na cama orando e acordou de um sonho, de uma visão que teve, e disse, eu vou ser queimado vivo. Depois que o prenderam, que ele estava diante do juiz, o juiz mandou que ele fosse queimado vivo. Então esse Policarpo estava ali diante da morte, como o Espírito tinha dito aqui para ele já, ser fiel até a morte, e eu vou te dar a coroa da vida. Diante de toda aquela multidão, diante de todas aquelas pessoas, estava ali Policarpo, discípulo de João, anjo da igreja de Esmirna, para ser morto. Um ancião já, de muita idade, disse, tenho-o servido por 86 anos, e ele nunca me causou dano algum. Então, enfurecidos, tentaram de todas as maneiras convencê-lo a negar a Cristo e adorar o imperador, e ele, firme, disse que não. E enfurecidos, colocaram a lenha para a fogueira, e Policarpo começa a se despir, tira toda a sua roupa, se dobra, jogaram todo o líquido para queimar o seu corpo, e jogaram ali na fogueira também. Ele se ajoelha na fogueira e começa a orar. E eles acendem a fogueira. E a fogueira não queima Policarpo. O fogo fica em volta e parecia não fazer dano ao seu corpo. E todo mundo olhava e ficaram maravilhados com aquilo. Então, enfurecido, veio ali um guarda e traspassou Policarpo com uma lança. E diz a história que jorrou tanto sangue que apagou a fogueira. E ali Policarpo morre. Depois acenderam de novo a fogueira para queimar o corpo dele. E os seus discípulos estavam ali olhando. Depois somente recolheram seus ossos e sepultaram. Então foi assim que morreu Policarpo, o anjo da igreja de Esmirna. Uma vida de pobreza, uma vida de tribulação, mas uma vida cheia da graça de Deus.
hoje está no céu. E ele até dizia, em breve eu vou estar no céu com Paulo, com o bem-aventurado Paulo e com os demais. Essa certeza que ele tinha, diante da morte, de uma morte sofrida, de uma morte de martírio, ele dizia, em breve estarei nos céus com Paulo e com os demais. Nós hoje, na nossa sociedade, parece que a morte virou um tema, um tabu, e ninguém gosta de falar em morte, né? O tema do sexo foi por muito tempo um tabu na sociedade, mas eles acabaram com o tabu do tema, e o tabu agora é a morte. Quando você está num lugar de amigos e começa a falar sobre a morte, não vamos parar de falar nisso. Nos programas de TV, quando alguém começa a falar em morte, vamos parar de falar nesse assunto. Mas é um assunto tão real, e é a única coisa certa da nossa vida. Aqui na América, eles costumam dizer assim, a única certeza que nós temos da vida é que vamos pagar imposto e vamos morrer. Né? São as únicas duas certezas que a gente tem. A morte é a coisa mais certa. Se Cristo não voltar antes para nos levar, é a coisa mais certa que iremos morrer. Então, os primeiros cristãos queriam mesmo ir logo, sair logo deste mundo de tribulação, desse mundo de problemas, para ir com Cristo. E diziam, daqui a pouco eu estarei com meus irmãos, vou estar me reunindo com meus irmãos ali no céu. Né? Quando nós vemos uma pessoa à beira da morte, um cristão, nós olhamos e dizemos, e agora? O que vai acontecer? Né? E às vezes nós ficamos muito tristes, né? Mas devemos sempre pôr em mente o que? Daqui a pouco ele estará reunido com os seus e com todos os irmãos no céu. Né? Assim foi a vida desse homem de Deus, que serve de exemplo para nós nos dias de hoje. Né? Aonde está a nossa mente? Aonde está o nosso tesouro? Né? O nosso tesouro está aqui na terra, o nosso tesouro está no céu, onde a traça não rói, onde a ferrugem não destrói, onde não há ladrão para roubar. Aonde eu vou pôr meu tesouro? Né? Vida de Policarpo é uma vida de exemplo para nós, assim como dos apóstolos. Veja que os apóstolos serviram a Cristo e depois tiveram seus discípulos, os pais da igreja, e depois outros mais, até chegar aos nossos dias de hoje. Né? Aonde eu estou colocando o meu tesouro? Nós dizemos hoje, uma das maiores preocupações hoje é com o futuro. Nesta época não havia aposentadoria, não havia previdência privada, não havia nada. As pessoas tinham que acreditar em Deus. Por isso que a Bíblia diz que os filhos teriam que honrar os pais, porque os filhos que tinham que sustentar os pais na sua velhice. Porque não havia nada, a previdência privada, nada disso. Né? A exortação para cuidar das viúvas, dos órfãos, não havia quem cuidasse delas. E o trabalho era dos irmãos nossos, da igreja. Então, a nossa preocupação hoje, eu tenho que preparar o meu futuro, eu tenho que preparar a minha aposentadoria, eu tenho que preparar minha mãe, por isso que eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, e tal outro, porque eu não posso eu não posso deixar isso assim de qualquer jeito. Mas Jesus Cristo diz, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Nós dizemos que cremos muito quando nós queremos as pessoas hoje querem uma bênção, né? Eu creio que eu vou receber, eu creio que eu vou receber. Mas e a fé? Para acreditar que o Senhor cuidará de nós, seja na nossa juventude, seja na nossa idade. Quando Jesus diz, não vos preocupeis com o dia de amanhã, com o que comereis, com o que bebereis. São os pagãos que se preocupam com tudo isso, são os gentios que se preocupam com isso. Aí ele diz, olha os lírios do campo, olha os pássaros, não semeiam, nem servem, nem guardam em celeiros. E o vosso Pai que está no céu, cuida deles. Cuida do lírio, que nem Salomão no auge da sua glória se vestiu como um deles. Temos fé para isso, para acreditar que o nosso Deus está falando a verdade, que Jesus está falando a verdade, que Ele cuidará de nós. Esta é a fé que nós temos que ter. Esta é a fé que nos leva a Deus. E aí no versículo 11 ele termina dizendo, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Essa é a palavra de Deus para nós. Isso é o que eu queria deixar hoje para todos vocês que entram no curso bíblico online. Um exemplo de vida e um exemplo para nós. Para onde estamos olhando? Simplesmente para a nossa vida aqui ou para o que está eterno? Para o que virá para nós? Assim como Policarpo, como todos os que sofreram ali na igreja primitiva. Vamos olhar para o nosso alvo que é Cristo. E viver para Ele e servir a Ele na pessoa do irmão.
Que Deus abençoe a todos, que todos tenham uma ótima semana e só lhe deu glória.